pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática com o professor Flávio. Vamos fazer inicialmente a correção da atividade anterior e em seguida nós iremos retomar os nossos conteúdos e fazer o encaminhamento da atividade da aula de hoje. Aí na primeira questão pede para considerar o triângulo retângulo abaixo, cujas medidas dos lados estão indicadas em uma unidade de comprimento. Aí você observa que se trata de um triângulo retângulo. A razão pela qual ele é retângulo é possuir esse ângulo reto, ok? E nós temos aí os dois segmentos laterais desse triângulo retângulo são chamados de catetos, e o segmento que está oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Portanto, os catetos medem 1/4 e a hipotenusa mede x. A letra A pede para encontrar o valor de x. Então, nós vamos trabalhar o teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Vamos substituir. X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vamos resolver as potências. X ao quadrado repete, porque x vezes x é x ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é igual a 1, mais 4 vezes 4, 16. Somando 1 mais 16 é 17. E x é igual a raiz quadrada de 17, porque o quadrado que está acompanhando x, ele passa para o segundo membro em forma de raiz quadrada. E a raiz quadrada de 17 não existe, uma raiz quadrada exata, o valor aproximado é 4,12. Então, aí nós temos o x valendo aproximadamente 4,12. A letra B pergunta se é um número racional ou irracional. Ele é irracional. Na verdade, se você colocar na calculadora a raiz quadrada de 17, você vai ter, depois dessa vírgula, não só o 12, mas uma infinidade de números, caracterizando este número como um número irracional. Aí a calculadora para mostrar para nós. E a letra C pede para você representar esse número usando, né, duas casas decimais. E realmente é 4,12. Por que é que eu tenho essa certeza? Porque aqui nós temos 4,12. Você observa que após o 12, o próximo número que aparece é 3. O próximo algarismo é 3. Então, esse 2 que antecede o 3, ele permanece 2. Quando após, vou fazer o arredondamento em duas casas decimais, o último número é 2. Então, se esse 3 aqui fosse o número 5, 6, 7, 8 ou 9, esse 2 que antecedia esse número, ele aumentaria para o 3, mas nesse caso permanece 2, porque o número é 3, né? Então, quando termina, quando o algarismo aqui é 0, 1, 2, 3 e 4, então o número que antecede ele continua o mesmo. A próxima questão pede o valor da raiz quadrada de 2,777, aí uma dízima periódica. Você vai fazer por tentativa, ó. Raiz quadrada é um número vezes ele mesmo que dê esse valor, ou aproximadamente esse valor. Nós calculando aqui a letra B, 1,666 vezes 1,666. Você realiza todo o processo de multiplicação, ó, vou agilizando aqui. Você vai conferindo se o seu resultado foi assim também. Depois que multiplicar com 6, com 6, com 6 e com 1, você soma, ó. E você verifica que dá 2,775.556. Então, nós dizemos que 1,666 vezes 1,666 dá aproximadamente 2,77 e uma dízima periódica, porque se tratando de um número nessa classificação, a gente percebe aí que não encontramos um valor realmente exato. Na questão próxima, os catetos de um triângulo retângulo medem 6 e 2 centímetros. Eu desenhei o triângulo retângulo, coloquei aqui um cateto medindo 6, o outro medindo 2, logo o outro valor é a hipotenusa. Eu peço desculpa pelo desenho do triângulo, está desproporcional, né? No caso, essa medida de 2 ela deveria ter sido mais curta, pelo menos até aqui, ó, porque ele é menor do que o 6, mas vamos continuar mesmo com essa figura.
Para calcular, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras, ó, substituímos aí a hipotenusa e os catetos, resolvemos as potências. Então, somando 36 mais 4 é 40, e logo vai ser x igual a raiz quadrada de 40, que x é aproximadamente 6,32. Eu fiz isso aqui de uma forma mais rápida, porque esse conteúdo nós já trabalhamos, né, em meses anteriores, então é um conteúdo que vocês já dominam. A letra B pergunta se essa medida é um número racional ou irracional. Ela é irracional. E pede para você colocar a medida da hipotenusa com uma casa decimal apenas, né? Aproximando o valor em uma casa decimal. Então, como nós temos aqui o 6,32, então, aproximando aí uma casa decimal, fica 6,3, uma vez que o 2, ó, é um número abaixo de 5, então o 3 não sofre alteração. Aí nós temos a nossa aula de hoje, dando continuidade a esses conjuntos numéricos, né? Relembrando, nós temos aí o conjunto dos números naturais, você vai acompanhando aí no slide, simbolizado pela letra N, e eles são os números positivos a partir do zero, todos os números que existirem, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, reticências, porque eles não têm fim. O conjunto dos números inteiros, simbolizado pela letra simbolizado pela letra Z, eles são todos os números naturais positivos e negativos, incluindo o zero. Você verifica aqui que os elementos, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, reticência, tanto negativamente como com os números positivos, porque eles aumentam ou diminuem o seu valor aí infinitamente. Os números racionais, simbolizados pela letra Q, são todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Todo número natural positivo ou negativo é racional. Toda fração, toda dízima periódica, todo número decimal, número com vírgula, é considerado um número racional. E os irracionais, os principais elementos deles é o π, que é um número irracional. Todas as raízes, que não existe uma raiz exata, né? Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, menos raiz quadrada de 5, todas as raízes que não existe uma raiz quadrada exata, e todas as dízimas não periódicas, né? O que é isso, professor? Uma dízima não periódica? A dízima periódica é aquele número que, depois da vírgula, sempre o número se repete, ó, 3,1, 1, reticência. Pronto, essa é a dízima periódica. A dízima não periódica é aquele número com vírgula, em que depois da vírgula existe uma infinidade de números que não tem uma repetição, nem de um número formado por um algarismo, nem formado por 2 algarismos, nem por 3, não. Aleatoriamente os números se repetem sem obedecer a esse critério. Ele é chamado de número irracional. Aí eu mostro para vocês só o diagrama, né, desse conjunto numérico, para a gente poder entender que os números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros, os naturais e os inteiros estão dentro do conjunto dos números racionais, os naturais, inteiros e racionais estão dentro do conjunto dos números reais. E os números irracionais, eles ficam totalmente fora desse contexto, desse conjunto numérico. Porque nem o natural, nem inteiro, nem racional é irracional. Eles são números reais, certo? Aí tem um mapa mental, para a gente poder também entender, né, a formação destes conjuntos numéricos. Vocês vão precisar desse mapa mental. Vou deixar até para vocês explorarem mais ele, fazendo a leitura na hora da atividade. Tem uma questão que vai pedir para vocês utilizar. E aqui nós temos alguns exemplos de números irracionais, ó. A raiz quadrada de 3 é 1,7320503 e reticência. O π é 3,14, que nós chamamos, mas na verdade é 3,14, mas tem após esse 14 uma sequência de número também que não tem fim.
a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 5, a raiz quadrada de 7 terços também é um número irracional, assim como a raiz quadrada de 83 e todas as raízes que não existe uma raiz quadrada exata. Pronto, aí a primeira questão da atividade de vocês, ó, vocês vão copiar na atividade o item 1, isso aqui, ó, e vão copiar as opções que vocês vão assinalar qual é a correta, copiar no caderno e resolver, vocês vão ter que me mandar a foto do registro da atividade feita. Aí a questão 2, vocês vão copiar o item 2 e as alternativas, vocês marcarem as opções que são corretas. Vou copiar aí essa questão 3, aí está como 2, mas é a questão 3. Vocês vão preencher as respostas aqui nessa tabelinha, ó, de acordo com a reta numérica aí dos números irracionais. Nós temos aí a questão 4, que é pedindo para você criar um mapa mental ou diagrama dos conjuntos numéricos e pede para você usar a sua criatividade. Você pode usar aquele mapa mental que eu apresentei, não explorei, que era para vocês poderem usar a criatividade de vocês quando estiverem fazendo a leitura dele.